corroborar com o tema dessa noite. Quero ler, portanto, no Evangelho de Jesus, segundo narrou Mateus. Capítulo de número 15, versículo de número 21. Desejei no meu coração e orei ao Senhor para trazer uma mensagem toda voltada para o tema de vocês. Qual é o tema de vocês, irmãs? Muito bem, é uma pergunta, não é? Qual é a tua essência? Vamos descobrir essa noite? Se a sua essência for boa, você vai continuar buscando na fonte que é Jesus, a continuação dessa essência. Se não for tão boa, hoje é o lugar de mudar a essência e ficar com a melhor delas, que é Jesus. Acharam o texto? Mateus, capítulo 15, versículos de número 21, 23 e o versículo de número 28. Aleluia! Mateus capítulo 15, versículos de número 21. Quero ler o 22, 23 e 28. Acharam a escritura sagrada? Digam amém. E partindo Jesus dali, retirou-se para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque esta mulher vem gritando atrás de nós. Meu Jesus. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai acontecer contigo do jeito que tu desejas. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia! Você acredita na palavra, irmãos? Você veio com o coração aberto para ouvir esta palavra? Ela será pregada esta noite. Eu espero que ela encontre guarida nas recâmeras do teu coração. Alguém prega comigo? Tem algum tecladista aqui? Pronto, meu filho. Deixe Deus lhe usar, tá bem? Você não precisa se preocupar em emocionar ninguém. A palavra vai fazer isso. Só me acompanhe para trazer a concentração para cá e me livrar de algum ruído. Tá? Bem lentinho não. Bem baixinho. Não precisa botar ninguém para dormir. Agora é hora de acender o povo. Queridas irmãs, irmãos, obreiros, nós estamos diante de um texto impactante que me confronta, que mexe comigo, que por vezes me dá vergonha e me ajuda a me alinhar aquilo que Deus quer para mim. Jesus está chegando em Genezaré. Lá uma grande multidão, pelo menos do tamanho desta aqui. Redobre sua atenção para cá e olhe para mim. Pelo menos uma multidão do tamanho desta aqui encosta nele para fazer uma série de perguntas. Ele começa a ensiná-los com cunho doutrinário, como fez Paulo com o tema escolhido por vocês. Depois que Jesus ensina aquela multidão, confronta aquela multidão, ele percebe que os discípulos não estão tão seguros ainda. Chama os discípulos em particular e Pedro diz: Senhor, eu não compreendi aquilo que tu pregaste. Aí o Senhor diz: mas você vai compreender agora, eu vou ensiná-los. O Senhor dá uma orientação em particular a eles, percebendo que a essência deles ainda não está exalando como deveria exalar. Porque, escute aqui, eu já comecei a pregar. Quando o Senhor percebe que a sua essência não está exalando bem como deveria exalar, Ele cria uma situação para trazer à tona ela. E para você perceber o que é que está saindo de dentro de você. Porque é capaz que a aparência a gente dê um jeito. É capaz que o sobrenome a gente até dê um jeito. Mas a essência, ela é aquilo que a gente tem.
Ninguém consegue esconder por muito tempo a essência. Primeiro porque Deus, quando tem um controle, quando Ele tem um negócio com alguém, Ele costuma criar situações, não para revelar a Ele, porque Ele sabe tudo, mas para revelar aquela pessoa, que tipo de essência ela tem, e aí ser alinhada àquilo que Ele quer que ela exale. Começa a pregar. Jesus agora, percebendo que os discípulos já não estão tão seguros, Ele diz assim: vamos a Tiro e Sidom. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vamos a Tiro e Sidom. Pronto, chocou os discípulos daí. Primeiro porque um judeu que se prezasse jamais iria a Tiro e Sidom. Eu quero dizer para vocês que esse território não é na Galileia dos judeus, é na Galileia dos gentios. Logo, ninguém ia ali. Um judeu que se prezasse lá não iria. E aí Jesus diz aos discípulos: vamos a Tiro e Sidom. Mateus não registra, mas Marcos registra. Marcos registra que Jesus comenta assim: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui depois que ele chega. É claro que era impossível que Jesus estivesse no lugar e alguém não soubesse. Mas Jesus está começando agora a criar uma situação para a essência dos discípulos aparecerem. Porque Jesus já tinha entendido que os discípulos já estavam acostumados com multidão. E coisa triste é quando alguém se acostuma com multidão, com plateia. De vez em quando Jesus vai me ensinar que no sábado é encerramento de um congresso como esse, mas no domingo é um culto ao ar livre para 6 pessoas. No domingo é um congresso em outra cidade do Rio Grande do Norte, mas na segunda é um culto doméstico, com o esposo e a filha. De vez em quando Jesus vai lhe dizer: eu lhe uso no meio da multidão, mas eu também lhe uso no meio de 1, 2 ou 3 que estiver reunidos no meu nome. Eu quero explicar para vocês que Jesus não tem problema com multidão. Quem tem problema com multidão são os discípulos. Porque todas as vezes que Jesus estava diante de uma multidão, que ele curava, renovava, justificava e salvava, depois que ele terminava o grande congresso, ele subia ao monte para orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos ficavam vislumbrados. Irmãos, aqui é uma reunião muito particular. Vamos pregar as claras, sem romantizar o evangelho. Se é uma bênção hoje ser pregador, ser cantor, ser pastor, tem lá suas guerras. Mas se é uma bênção hoje ser crente, imagine aquela época dizer: eu sou discípulo do Cristo. Ah, todo mundo queria estar junto. Eles estavam muito acostumados com isso. Aí Jesus começa dizendo assim: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Aí choca logo os discípulos, porque multidão para os discípulos já estava comum demais. Agora, quando eles chegam em Tiro e Sidom, uma mulher fica sabendo. E essa mulher ia chocar em tudo com a essência dos discípulos. Porque a essência que essa mulher tinha era muito diferente da essência que os discípulos tinham. Como, irmã Jaqueline? Vamos ao texto. A mulher encontra-se com Jesus. E lá na frente você vai descobrir que na hora que a mulher se encontra com Jesus, já tem uma multidão formada. Aí a mulher se encontra com Jesus. E quando ela se encontra, ela vem gritando e clamando. E eu vou dizer para vocês o que é gritar e clamar. Gritar e clamar é você abrir a voz, rasgar a garganta, até o estômago doer de tanto grito. A mulher começa clamando e ela vem cheia de essência. E ela começa clamando e ela começa gritando, dizendo: Jesus, tu que és o filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher começa vindo com uma essência de discernimento. Coisa difícil é um povo sem discernimento. Ele não sabe quando Jesus está, ele não sabe quando Jesus foi embora, ele não sabe quando Jesus está operando, ele não sabe quando é para ficar em pé, ele não sabe quando é para sentar, ele não sabe quando é para gritar, ele não sabe quando é para silenciar. Mas uma mulher que tem sua essência, o gozo do Espírito Santo dando para ela discernimento, ela sabe a hora de gritar. Lá vem a mulher: Jesus, filho de Davi. Para você dar um glória bem gostoso. Sabe, os discípulos andavam com Jesus,
via os milagres que Jesus fazia, mas de vez em quando eles desconfiavam que Jesus era o Cristo. Sabe, essa mulher aqui não tinha promessa abraônica sobre a vida dela, ela não tinha carta de recomendação, não era da Assembleia de Deus, não era do ciclo de oração, mas quando ela botou os olhos em Jesus, ela disse: Ele é o Cristo da linhagem real, por isso eu vou adorá-lo. Olha como é que ela começa: Jesus, filho de Davi. Quem disse isso para esta mulher? Quem discipulou esta mulher, obreiros? Quem deu para esta mulher as escrituras de Moisés? Quem? O Espírito da verdade disse a ela: pode adorar, porque esse aí é o Cristo da linhagem real. Discernimento. Agora escute bem que eu vou pregar com temor e tremor, mas devo pregar. A mulher disse: Jesus, filho de Davi. Discernimento. Agora a essência dela começa a exalar. E agora exala a essência da humildade. Ela diz assim, ó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, pode ser congresso, culto de ceia, culto de doutrina, evangelismo, pocinho de Jacó, matutino, consagração, ensaio. Não faça nada sem que seja orando, dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu estou regendo, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui pregando, meu espírito está orando, tem misericórdia de mim, Senhor. Você está cantando, mas continue orando, tem misericórdia de mim. Se tem uma oração que todo crente que se preze não pode deixar de fazer, é dizer: tem misericórdia de mim. Só pede por misericórdia quem entende que precisa dela. Aí ela clama: tem misericórdia de mim. Qual foi a essência exalada aqui, igreja? Humildade. Tem gente que já é tão autossuficiente que ele não precisa mais nem depender de Deus. Tem gente que é tão autossuficiente que ele até diz: o preparo me respalda, o texto me respalda. Meu filho, quem respalda é a misericórdia. Se não é a misericórdia, os teus inimigos já teriam te engolido vivo sem nem mastigar. Se não é a misericórdia, o laço não tinha quebrado e a gente não tinha escapado. Se não é a misericórdia, a boca não se abre e os céus não ouvem. Humildade. Humildade é uma virtude que não se nasce com ela, se adquire. E se esta noite sobre você tem algum complexo de superioridade, em nome de Jesus, jogue ele nos pés de Jesus. E esta noite diga: eu não sei, eu não faço, não consigo, não acerto, não prossigo, não entro, não saio, se não for a tua misericórdia.